volta. No bloco anterior, eu perguntei ao nosso convidado como nós podemos identificar que os nossos filhos podem estar usando entorpecente. Por favor. São muitos os sinais e muitas as formas. O que ocorre não é tanto os sinais. Na realidade, os pais, são os olhares dos pais. A dificuldade de detectar isso. Porque, na realidade, nós sempre acreditamos que esse problema acontece com o vizinho, não conosco. Nós não fomos preparados para enxergar que nós fazemos parte dessa sociedade. L'estat c'est moi, segundo o francês Montesquieu. L'estat c'est moi, o Estado somos nós. Nós somos parte desse todo. E também pode acontecer com nós, claro. E esses sinais são difíceis dos pais detectarem porque estão envolvidos emocionalmente com o problema. Como é que eles ficam sabendo, então? Normalmente, quando a coisa está gritante, geralmente quando a coisa já está perdida. Já passou 3, 4 anos. Teve casos da pessoa chegar no meu consultório com maconha, um monte de maconha. Doutor, mas o senhor tem certeza? Olha, o vizinho do meu prédio falou, o meu marido disse que é. Eu fui no médico, ele falou, mas eu acho que não é. O senhor tem certeza? Ela não queria enxergar a verdade. Os pais geralmente são maridos traídos, né? Exatamente, é o último a saber. São os últimos a saber. São os últimos a querer saber, porque enxergar tem muitos sinais. É que se cria uma distância muito grande entre pais e filhos hoje em dia, né? A internet, a televisão, os amigos substituíram os pais. Exatamente. A comunicação fica interrompida. É importante que a gente restabeleça a comunicação. Nós precisamos ser verdadeiros, autênticos. Muitas vezes nós, enquanto pais, a gente também acredita que nós somos super-heróis. E nós, de certa forma, fomos induzidos a pensar que nós precisamos passar uma imagem para os filhos de super-herói. Que nós nunca repetimos de anos, que nós nunca erramos, que nós não temos fragilidades. E, na realidade, quando a gente apresenta as nossas fragilidades para os nossos filhos, eles começam a nos ver como seres humanos. Na realidade, eles começam a se identificar. Puxa, eu também sou assim. Né? Nossos pais são humanos. Errar faz parte do aprendizado, do ensaio e erro. Essa dependência química tem cura? Na realidade, essa cura é relativa. Ela é uma cura relativa. Porque, na realidade, existe controle. Assim como você tem controle da diabetes, tem controle de uma outra doença, você pode, ao longo da tua existência, fazer esse controle. Só que a diferença que a Organização Mundial da Saúde coloca é que existem as doenças verticais e horizontais. Horizontais é aquela doença passiva, que precisa de uma internação, você fica deitado e você precisa da ajuda das pessoas. E doença com tratamento vertical é que, na realidade, você que precisa mudar a tua maneira de ser, mudar os teus pensamentos, fazer escolhas novas, ter uma nova motivação na tua vida. Tá? E, na realidade, voltando um pouquinho aos sinais, os sinais são muitos. A pessoa começa a alterar, ele começa a suar mais, ele começa a perder a fome, ele começa a ter mais fome, ele começa a comer muito doce. É glicose. Glicose é fazer frente àquela intoxicação. Glicose é energia. Ele começa a mudar o colorido das roupas. Ele começa a usar roupas de manga comprida no verão. Ele começa a mudar os amigos. Ele começa a ir mal na escola. Ele começa a mudar, a se afastar da religião. Ele começa a se afugentar do círculo
de amizade da família. Ele começa a ficar irritado, ele começa a justificar, ele começa a mentir, altera o comportamento. É como se uma nova personalidade. É uma nova personalidade, presente, né? Exatamente. E a maconha, aquela que todo mundo acha que é uma droga light, que não causa tantos prejuízos à saúde, é uma que compromete muito mais, porque ela não tem um efeito agudo, tem um efeito crônico, ela cronifica, e estudos americanos dão conta, alguns psiquiatras estão fazendo pesquisas, que há o surgimento até de esquizofrenia canábica, uma determinada doença mental originária a partir do uso da maconha. Sistemático da maconha. Jesus, o que uma família deve fazer quando ela descobre que um de seus membros, ou filho, ou pai, ou mãe, não importa, um dos membros dessa família usa drogas? Descobrimos, pegamos, e agora? Vamos conversar com nossos filhos. Vamos chamar ele frente a frente. Filho, eu sinto que você não está legal. Esqueçam droga. O problema não é a droga. O problema é a droga de pessoa que ele está se transformando. E aí ele busca a droga para fingir, para poder acreditar que ele pode mudar. Então, a droga fisicamente é só uma consequência, na verdade. É só uma consequência. Né? Na realidade, está lá atrás aquela mãe que de repente deixou o filho fazer tudo que ele queria. Ele chorava, ele não deixava nem. Ele pedia, ele ia lá e já sabia o que ele queria. Ele estava dormindo, o mosquitinho ia lá picar, ele já ia lá, matava, ele nem esperava a criança reagir. A criança tem que reagir ao seu próprio mundo. Então, a mãe super protege. E aí é uma discussão. E aí, por que a gente tem que cuidar dessa família? Por que a mãe se sente culpada e quer super protegê-lo? Essa super proteção é porque ela se sente culpada. Aí ela quer suprir algo que ela deixou de fazer lá atrás. Okay. Aí ela precisa entender alguns mecanismos, alguns sentimentos que ela é possuidora. E aí se estabelece a dinâmica da dependência. O anjo da guarda, que geralmente é a mãe, não necessariamente, mas geralmente a mãe. O anjo da guarda que esconde, defende esse jovem que está se inserindo nas drogas. Tem aquele saco de pancadas, que é aquela pessoa que está trazendo a verdade e que esse jovem tenta passar uma rasteira de todo jeito. E tem o coringa, que é uma pessoa que ele se identifica, que ele aceita e que se transforma nesse elo para trazer até nós, para trazer até um tratamento. Essa dinâmica nós precisamos trabalhar. Por isso que eu falei que nós precisamos comer pelas bordas. E em que momento esse jovem precisa ser internado? Como identificar que é o momento da internação? Quando esse jovem já está fazendo mal para si e para todos aqueles que o cercam. Ele já está, de certa forma, tendo algum prejuízo físico, já está tendo desgaste emocional, ele já perdeu a namorada, ele perdeu o emprego, ele já está começando a ter consequências, porque ele já está fazendo pequenas vendas de droga, cometendo alguns tráficos, ele é um vapor, ele é um mula, ele já está começando nessa estrutura do tráfico, ou então já está mentindo, roubando dentro de casa, vendendo seus próprios pertences. Quando ele perde